Pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Gioverlaine e o tema da nossa aula de hoje é sobre classificação dos seres vivos. Que, inclusive, pessoal, olha só que loucura, sabemos que a nossa diversidade de seres vivos é muito grande. Então, desde a antiguidade, fez a necessidade de classificar, de separar. E hoje a gente vai ver como é que essa classificação se iniciou e como é que está hoje nessa classificação, que inclusive é um dos temas aí que pode cair na prova de Enem de vocês, tá certo? Então, olha só, pessoal. Então, vamos fazer aqui uma introdução, né, o estudo dos seres vivos. Então, o ramo da biologia que trata da descrição, da nomenclatura e da classificação dos seres vivos denomina-se de taxonomia, tá certo? Que, inclusive, pessoal, foi o Carl von Linné, tá? Que começou a estudar os seres vivos. Na nossa língua, pessoal, ele é conhecido como Linneu, tá? Ele fez essa necessidade, ele observou os seres vivos e começou a classificar. Só que no seu tempo ele começou a classificar os seres vivos, né, do reino animal e o reino protático. Mas a gente vai ver isso aí. É claro que ele tem importância nesse assunto, até porque foi ele que começou a fazer as categorias taxonômicas, tá? Então, como é que funciona, como é que é organizado, pessoal? Vai do maior, na categoria taxonômica, para o menor. Então, quem é o nosso maior aqui? É conhecido como reino. Segundo os livros didáticos, que inclusive está assim descrito, temos 5 reinos. Temos o reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino das plantas e o reino animal, tá? É isso aí que a gente vê, tá? Depois, temos o filo, segundo classe, depois a ordem, família, gênero e espécie. A gente viu, pessoal, nas nossas aulas anteriores, que qual é o conceito de espécie? É o quê? Descendentes se relacionam com outros e vão gerar descendentes férteis. A partir do momento que gera esse resultado, eu estou considerando uma espécie. É minha menor categoria taxonômica, tá? A gente leu de cima para baixo, pessoal, mas olha só como é que funciona. O conjunto de espécies semelhantes vai formar quem? O gênero. Conjunto de gêneros semelhantes vai se tornar família. Conjunto de família, de ordem, e o conjunto de ordens, vamos ter classe, né? O conjunto de classe, vamos ter um filo, e o conjunto de filo vai se tornar aí um reino. Acontece que você já deve ter até, né, falar, professora, como é que eu vou conseguir lembrar de todas essas categorias? O nome aí, né, uma palavrinha-chave que a gente vê, já viu, né? Você deve ter visto aí no seu ensino fundamental essa palavrinhazinha aqui, ó, reficofage, tá? Ele é um lembrete aí para memorizar a ordem das categorias. É só seguir as iniciais, tá? Re de reino, tá? Fi de filo, C de classe, O de ordem, Fá de família, G de gênero, E de espécie. Reficofage, tá? Isso aí é uma palavra-chave para vocês lembrarem, tá? A ordem do maior para o menor, tá? Caso aí surja alguma questão aí perguntando quais são as categorias taxonômicas do maior para o menor e todo menor para o maior, tá? Então ajuda aí vocês a memorizar. Então, seguindo aqui, pessoal, o Carl von Linné, né, ou Linneu, ele gerou, né, ele criou as regras de nomenclatura. Ele criou as regras do nome das espécies. E olha só como é que funciona. Tá, as regras de taxonomia, tá? Isso aqui é uma nomenclatura binominal, perdão. Ele escolheu o idioma latim, ou seja, todo o nome científico de uma espécie é escrito em latim. Por que, professora, em latim? Porque é uma língua, né, morta. Então, ele não vai ter tantas variações. Ou seja, o nome científico para o Brasil é igual lá para os Estados Unidos, lá para a França, para a Inglaterra. Então, não vai mudar o nome científico, só o nome popular, tá? Mas o nome científico tem que ser escrito em latim. Não muda, tá certo? E olha só como é que funciona. Temos um sistema binominal. Binominal por quê? Tem dois nomes, duas categorias taxonômicas juntos, tá? É isso aqui que vai formar um nome científico.
O primeiro, pessoal, ele vai identificar o gênero. Olha aqui, ó, gênero, que é escrito em letra inicial maiúscula. Tá vendo aqui, ó? Professora, que nome seria esse aqui, ó? Homo sapiens. Que são, pessoal, o nome científico dos seres humanos. Sim, o nosso nome científico é Homo sapiens, tá? Então, voltando aqui, ó, o primeiro nome é o gênero e o segundo é conhecido como epiteto específico, quer dizer, espécie, tá? Ele é escrito em letra inicial minúscula. Então, eu vou fazer uma observação aqui, pessoal, deve-se dar ao nome científico um destaque, pode ser em negrito, itálico ou sublinhado, tá? Então, isso aqui é o nome científico. Professora, temos o Homo erectus, Homo habilis. Tá percebendo que o Homo não muda? Isso significa que são do mesmo gênero, porém espécies diferentes, tá? Então, isso aqui foi uma regra que Linneu, ele, formulou, e inclusive, pessoal, é usado até hoje, tá certo? E olha só, esse aqui é uma classificação da espécie do cão doméstico, tá? Desde a categoria mais geral, quem é mais geral é o nosso reino. No caso, o cão, ele tá em que reino? Reino animal, tá? Então, até mais específica, ou seja, a espécie, tá? Então, ele vai passar aí, ó, do reino animal. Por filo, já é um filo cordata, que são os cordatos aqui. Depois, o subfilo vertebrados, tá? Tem vértebras, tá? Temos a classe mamália. Temos a ordem carnívora, seguido da família Canidae, né? A família aí dos cães. Depois temos o gênero Canis e depois a espécie Canis familiares. Tá percebendo, ó, gênero aqui, os nomes são iguais? Pois é, então a gente usa esse nome, tá? Então esse aqui é um exemplo de como é feita a classificação de uma espécie. Só que, pessoal, olha só que interessante. Linneu, ele acreditava no fixismo. Lembra o que seria fixismo? Seres que não mudam, né? Seres imutáveis. Então, para ele, aquela classificação ia ficar daquele jeito. Seres iam ser criados, desenvolvidos, né? E não ia ter mudança nenhuma. Acontece que surgiu, né, outra ciência, que é a sistemática. Aqui, pessoal, ela já começa a classificar os seres vivos com as ideias evolutivas. Tem a ideia de evolução aí, os seres estão mudando, então estão aí, né, acaba aí tendo um grupo e mudando pelo fato dessa mudança. E a gente viu essa aula aqui, mas vamos relembrar algumas coisas. Olha aqui o conceito biológico de espécie. Espécie, ele é um agrupamento de populações naturais, realmente ou potencialmente intercruzantes, produzindo descendentes férteis e reprodutivamente isolados de outros grupos de organismos, tá? Então, esse conceito de espécie relacionado à sistemática, tá? Então, a diversidade de seres vivos, ele é resultado de processos evolutivos e que esses processos podem ocorrer, né, basicamente por anagênese e cladogênese, tá certo? Nesse caso aqui, ó, a gente, como viu essa aula, a gente já vai passar por cima. A anagênese, pessoal, é um processo todinho, né, ó. Acontece por mutação, recombinação gênica, é mais demorado. Dentro da anagênese vai acontecer cladogênese, que são essas modificações, esse ramo, clado. Lembra o que significa clado? Que significa ramos, tá? Então, são esses ramos aqui que tá diferenciando essas duas espécies, porém tem o mesmo ancestral, tá? Então, é o surgimento de barreiras geográficas, como a gente já comentou, tá? Só que nas relações sistemáticas, pessoal, temos as relações filogenéticas. A sistemática é a área da biologia que se preocupa em compreender a filogenia, que vai permitir o quê? Conhecer as relações evolutivas entre as espécies, conhecer os processos evolutivos envolvidos na história evolutiva das espécies, nortear as decisões taxonômicas. E, pessoal, aqui temos 3 grupos. Temos o grupo monofilético. O que caracteriza esse grupo? É que ele vai ser estudado com um ancestral comum. Tá vendo o ancestral desses 3 grupos? Ele não tem comum? Pois é, monofilético.
O grupo parafilético é diferente. Ele vai considerar-se o ancestral, porém ele vai excluir o outro aqui, tá? Tá vendo aqui essa parte verde? Ele só tá considerando o ancestral, mas eu tenho outro aqui, então teria como considerar? Teria, mas no parafilético eu não considero, tá? E já no grupo polifilético eu pego cada indivíduo de ancestralidade diferente. Olha, isso aqui não tem nada a ver com isso aqui, certo? São ancestrais diferentes. Mas em compensação, eu estou pegando os dois, tá? Então, esses são os 3 grupos aí da filogenia, tá? Ou filogenéticos, tá certo? E olha só, pessoal, como eu falei, a nossa diversidade de seres vivos é muito grande. E o pessoal, os estudiosos, teve a necessidade de observar e classificá-lo. Inclusive, um dos primeiros a fazer a classificação foi Aristóteles. Sim, só que ele fez em 2 grupos, os com sangue e os sem sangue. É claro que o pessoal começou a estudar mais profundamente e essa classificação foi crescendo, seguindo aí de Linneu, né? Ele classificou em 2 reinos, como eu já tinha falado, Plantae e Animae. Acontece que Henkel, ele também começou a fazer seus estudos e ele adicionou o protista, tá? O Ítaque, ele fez aí os famosos 5 reinos, que inclusive está nos livros didáticos. Acontece que começou a sofrer também mudanças por Wolsey. Ele viu que o Monera, ele estava se diferenciando, dividindo aí em 6 reinos, tá? Chamando aí o Monera de Eubactéria e Arqueobactéria e o restante. Só que no final, pessoal, ele começou a observar também outras características, só que ele observou essa característica pelo lado da genética, mais especificamente na parte do ribossômico, tá? E então, ele acabou fazendo essa divisão em 3 domínios, tá? Bactéria, Arcae, né? Arcaebactéria também, ou Eucária, tá? Aqui, pessoal, ele percebeu, como eu falei, os seres do Monera começou a se parecendo mais com seres eucariontes. Já o bactéria continuou, né, na parte dos procariontes. Esses 3 domínios, ele é mais complexo, porém ele é mais rigoroso. Só que essa divisão, ela se baseia nas relações filogenéticas, tá ok? Então, a atual divisão que temos aqui é 3 domínios, que temos, lembra que eu falei que a maior categoria taxonômica era o reino? Não é reino mais, agora é domínio, tá certo? E com isso, pessoal, então tá aqui, ó, um resumo da nossa aula, né, do que a gente falou. É uma aula rapidinha, tá certo? Então aqui, ó, taxonomia é o ramo da biologia que classifica e organiza os seres vivos em categorias. Vimos Sistema Naturae, e foi o livro, pessoal, tá? Sistema Naturae, que foi o Carl Linné que lançou, tá? E aqui tá as categorias taxonômicas, como você tá vendo aqui, o domínio agora é o primeiro, seguido aí de reino, e seguidos, né, depois, desculpa. A gente viu também sobre relações filogenéticas, que tem 3, tá? Temos o monofilético, o parafilético, o polifilético, tá certo? E vimos aí as regras de nomenclatura. Agora vamos ver, pessoal, como é que esse conteúdo é cobrado na prova do Enem? Olha só como é que é tranquilo. Isso é uma questão do Enem do ano de 2022. Olha só. O cladograma demonstra o grau de parentesco entre 5 grupos de animais vertebrados. Temos aqui, né, os 5 grupos. Então, de acordo com esse cladograma, quais animais apresentam maior semelhança genética entre eles? Então, se eu sei, pessoal, que cada pontinho desse é um ramo e que se diferencia entre eles, eu vou perceber. E aqui, de cara, já percebo que ele tem um ancestral comum, então eles são mais semelhantes entre si. Então, a alternativa correta é a alternativa B, o jacaré e o pardal, tá? Porque o cladograma está me mostrando que eles são mais aparentados do que se eu pegar o jacaré e a sardinha, que o seu parentesco está lá longe. Tá ok? Tranquilo. Próxima questão, tá? Isso é uma questão do Enem de 2017. A classificação biológica proposta por Whittaker
permite distinguir 5 grandes linhas evolutivas utilizando como critérios de classificação a organização celular e o modo de nutrição. Rose e seus colaboradores, com base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos e concluíram que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso do ponto de vista evolutivo. Lembra que eu falei, pessoal? Monera começou a se dividir em 2? Pois é. Então, a diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente se baseia fundamentalmente em quê? Como é que essa classificação se deu? Alternativa A, tipos de célula. Alternativa B, aspectos ecológicos. Alternativa C, relações filogenéticas. Alternativa D, propriedades fisiológicas. Alternativa E, características morfológicas. Para você que está assistindo, pessoal, e prestou atenção, viu que escutou que eu falei que esses 3 domínios, ele estava relacionado às relações filogenéticas. Então, alternativa correta, alternativa C, tá? Ela é mais complexa, ela é mais rigorosa, tá? Então, alternativa correta, a C. Próxima questão, tá? Essa é uma questão de 2017 também. E olha só, a árvore filogenética representa uma hipótese evolutiva para a família Hominidae, na qual a sigla MA significa milhões de anos atrás. As ilustrações representam da esquerda para a direita. Temos aí o orangotango, o gorila, o ser humano, o chimpanzé e o bonobo. E olha só, pessoal, o que ela me pergunta. Considerando a filogenia representada, a maior similaridade genética será encontrada entre os seres humanos. Essa questão, pessoal, ela é muito parecida com a primeira que a gente viu. Então, a gente sabendo dessas informações, a gente vai saber o que é a alternativa A, que é o gorila e o bonobo. Alternativa B, é o gorila e o chimpanzé. Alternativa C, é o gorila e o orangotango. Alternativa D, é o chimpanzé e o bonobo. Alternativa E, bonobo e o orangotango. Bom, se a gente olha aqui e sabe que esse é o mais próximo, então a gente vai prestar atenção nesses 2. E se eu sei que esse aqui é o orangotango, o gorila, o ser humano, chimpanzé e o bonobo, então eu sei que é esses 2 aqui, então a minha alternativa correta é a alternativa D, chimpanzé e o bonobo, tá? Então, pessoal, as questões, se vocês conhecerem os conceitos, saberem analisar, você mata a questão de primeira, tá certo? Bom, pessoal, então a nossa aula se encerra por aqui. Não esqueça de acessar as nossas plataformas para vocês ficarem por dentro das nossas aulas e conteúdos, tá? Então a gente vê na próxima aula e tchau, tchau!